Um padre está sendo investigado por supostamente se envolver em um relacionamento que durou anos com uma então stripper que ele conheceu aos 17 anos e pagar milhares de dólares para que ela mantivesse segredo, algo em torno de 273 mil dólares. São tantas, mas tantas perguntas, mas uma delas é: padre recebe tão bem assim, é? Vamos conversar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Realmente, muitas perguntas, né? Vamos lá, Dai. Não, Ana, depois que a gente teve aqui o pastor que fazia investigação vestido de calcinha pelas ruas, a gente tem aí nos Estados Unidos. Não tem como não lembrar. A gente tem nos Estados Unidos agora estourando essa denúncia. Tem uma questão, tá? Isso não aconteceu no Brasil, esse padre que é acusado de praticar a violência e ter mantido um relacionamento posteriormente com uma jovem de 17 anos, né, uma stripper, aconteceu nos Estados Unidos e no estado do Alabama, e ela deu uma entrevista falando sobre isso, inclusive uma denúncia. Na denúncia dela tem o comprovante de recebimento da conta bancária, tem provas de que isso aconteceu. Então, é algo muito mais complexo só do que o testemunho, porque adoram invalidar a voz das mulheres em meio a denúncias, sobretudo, né, de violência, ainda mais envolvendo um padre. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria do Terra, que fala um pouco sobre esse caso. É um caso que vem do final de semana para cá chamando muita atenção. E aí a matéria traz que o padre é acusado de pagar cerca de 1,4 milhão para esconder um relacionamento com uma ex-stripper. O relacionamento começou quando Heather Jones, hoje com 33 anos, tinha 17 anos. E aí fala, né, que o padre do Alabama, nos Estados Unidos, está sendo investigado pela acusação de ter pago, né, milhares de dólares para uma stripper não expor o relacionamento entre eles. O caso teria começado quando a moça tinha 17 anos. Eu tenho muitas problemáticas em relação, inclusive, à idade da moça. Porque ela tinha 17 anos, eu sou muito ruim de matemática, mas eu vou fazer os cálculos. Porque hoje ele tem 61 anos, o padre Robert Sullivan, e a Heather tem 33 anos. Então, vocês compreendem que este homem já tinha, pelo menos, ali já estava na faixa dos 40, quando passou dos 40, quando esse relacionamento, bem entre aspas, começou, certo? A Heather, hoje ela tem 33, mais uma vez, ela enviou uma declaração formal por escrito para o jornal The Guardian, com as alegações contra esse padre, o Robert Sullivan, de 61 anos. Ela mandou registros bancários, a cópia do acordo legal e e-mails. Ela afirmou que o líder religioso teria comprado seu silêncio. Gente, é surreal, né? Os dois teriam se conhecido quando ela trabalhava em um estabelecimento para adultos nos arredores de Birmingham. De acordo com a moça, o padre era um cliente regular e costumava dar gorjetas. Até que certo dia ele lhe entregou um número de telefone e se ofereceu para mudar a vida dela. O padre, então, inicialmente se apresentou como médico e propôs apoio financeiro em troca de companhia privada. Os encontros incluíam jantares, restaurantes, compras, quartos de hotéis na cidade do Alabama. Ele também a presenteou com um telefone, o qual usava para fazer esses contatos. Mais tarde, Heather descobriu que Sullivan era padre e não médico. A descoberta foi definida como perturbadora e ela passou a sofrer depressão, instabilidade emocional e vício, com o religioso se oferecendo para arcar com o custo do tratamento. Ainda segundo a mulher, o padre e um advogado fizeram com que ela assinasse um acordo de confidencialidade no valor. Aqui vem um ponto que é assim, 273 mil dólares, o que hoje é equivalente a 1,4 milhão na nossa cotação, na cotação atual. Ao jornal, ao The Guardian, ela explicou que resolveu fazer a denúncia devido ao padre ter
continuado trabalhando com famílias e crianças na comunidade da igreja em que trabalhava. Isso a deixou com medo de que outros possam ser vulneráveis aos mesmos tipos de manipulação e exploração. Ela, inclusive, permitiu que seu nome fosse divulgado, na esperança de que isso aumentasse a credibilidade das denúncias, e o porta-voz da Diocese de Birmingham, Donald Carson, afirmou que a possível má conduta estava sendo investigada, e o padre, por sua vez, alegou que está afastado das funções para uma licença pessoal. Depois da denúncia, ele resolveu tirar uma licença pessoal, ele resolveu não ter contato com uma comunidade lá de Birmingham, no Alabama. Difícil, né, Ana? Agora a gente tem, logicamente, né, nas redes sociais, uma turma, né, uma enxurrada de críticas à moça, com várias versões. Vale lembrar que tudo isso começou quando ela tinha 17 anos. Vale lembrar que nos Estados Unidos, tirando... eu esqueci o nome do estado dos cassinos, gente, perdão. Las Vegas. Tirando Las Vegas, a prostituição é crime. Prostituição é crime, gente. Não é, a pessoa não pode fazer o que quer fazer com o seu corpo. Então, é crime. Nesse caso, ela tinha 17 anos e ela foi exposta em uma casa de stripper. As casas de stripper podem existir, mas prostituição é crime. Então, esses encontros por fora não deveriam nunca ter existido, sobretudo com uma menor de idade, uma pessoa, né, com 17 anos, e que ela, até então, né, ela diz que tem uma questão aí de não se sentir segura, que o padre continuou na igreja, cuidando das famílias. Ninguém sabe, não tem outras denúncias até então ninguém sabe se essa prática foi feita com mais adolescentes, crianças e adolescentes nesse caso. Mas pelo menos a igreja diz que está investigando, Ana. Pelo menos dizem que está investigando, né? Assim, né? Sabe uma coisa que eu tô pensando nisso desde o começo do corte, assim, que a gente, né, tá falando aí de padre tendo comportamentos completamente inadequados, para dizer o mínimo. E aí eu lembro muito da nossa Luna Fabris, que fala muito no Blue Sky, assim. Ela tem uma editoria de tweet, vou chamar de tweet, que nunca é uma pessoa transexual no banheiro, né? E aí é sempre casos de pastores, padres e, né, esse tipo de gente cometendo crimes sexuais, né? E é uma recorrência, assim. Eu estou dizendo que todo religioso é um criminoso sexual. Não estou dizendo. Estou dizendo que as pessoas se escondem por trás, né, da fé dos outros, né? Usam a fé dos outros para mascarar isso, a sua podridão, né? E muitas vezes ficam protegidos sob o manto, né, das instituições religiosas, que, para proteger o próprio status, né, social, mascara, né, e oculta esses casos. Então acaba sendo uma relação simbiótica aí, né, entre o cara que quer ter esse tipo de comportamento e a instituição que se interessa em acobertar esse tipo de comportamento para manter o seu status. Enfim, no final das contas, ninguém está de fato preocupado com a religiosidade ou com a fé das pessoas ou com o serviço que supostamente, né, a instituição poderia ou deveria prestar para as pessoas, para a sociedade, enfim. E é realmente horrorizante, assim. Agora, falando do caso, não respondemos, né, Dai? De onde que esse cara tirou tanto dinheiro? Uma ótima pergunta, né? Da onde ele tirou, nesse caso, $273 mil. É muito dinheiro, gente. Dai, você ia falar de mais um caso aqui, porque tinha mais um link. Eu tinha, mas acho que o tempo vai ficar muito curto. É só mais um caso aí, desse caso é brasileiro, de mais um padre, mas a gente deixa para falar depois, gente, porque tem desdobramento do padre da calcinha. Tem padre que foi afastado aí porque vazou nudes e fotos aí de um relacionamento amoroso. Temos agora uma pauta, uma editoria eclesiástica nesse canal aqui.
Editoria eclesiástica, eu acho justo, Dai. E aí, de novo, não é... As pessoas vão reclamar porque eu tô aparentemente justificando, mas não é uma questão de dizer, vamos aqui, né, dizer que é todo mundo podre. Mas tem que se falar sobre isso. É justamente os pudores de falar sobre isso e os, né, excesso de... Desculpa, excesso de cuidados ao falar disso que tornam o assunto cada vez mais oculto, né? Quantas pessoas não ficam sabendo sobre essas coisas em igrejas e enfim, locais desse tipo, e deixam quieto, deixam passar né? Por quê? Porque tem vergonha, até mesmo nesse caso, né? A moça dizer que quando descobriu que ele era padre, ficou com depressão e ficou... Olha como afeta o psicológico, né? Da pessoa. E muito desse conflito aí vem justamente porque essa era uma pessoa que não deveria estar tendo esse tipo de comportamento, né? Enfim, é isso, Dai. É isso, Ana. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui esperando que haja uma investigação séria, mas sinceramente sem muita esperança disso, não. A música até parou na hora. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.